Então, boa noite oficial para vocês agora. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula, mais uma vez aqui no Zoom, né? Não sei se alguns de vocês já deram uma olhadinha lá no Moodle, que eu já disponibilizei toda essa sequência que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, tá? Então, a minha proposta inicial é a seguinte: a gente vai fazer um primeiro momento de introdução da aula. O nosso tema de hoje é sobre o currículo paulista, tá? Então, eu vou fazer uma introdução aqui com vocês. Depois dessa introdução, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão estabelecer uma comparação entre a BNCC e o currículo paulista, tá? Depois que vocês... E aí a gente vai conversar se vocês vão querer fazer isso em dupla ou individual, tá? Mas é para fazer agora, no momento da aula, como se a gente estivesse lá em sala de aula, tá? E aí depois vocês vão entrar no Moodle para preencher lá no fórum as conclusões que vocês chegaram depois de fazer essa análise. E além de ter o registro no fórum, eu combinaria com vocês, tipo, 9 horas da gente fazer de novo uma chamada do Zoom, só para vocês socializarem aquilo que vocês já colocaram lá no fórum, tá? Então, seria essa a proposta. Vocês concordam da gente fazer essa entrada agora e depois às 9 de novo para a gente socializar? Concordam? Beleza? Sabem fazer o joinha aí? Cadê o joinha do Richcons? Aí. Legal. Só tem duas opções no meu, só aparece o joinha e batendo palminha. Enfim, então vamos lá. Vamos introduzir aqui. Valeu, Matheus, obrigado. Muitas palmas, salva de palmas. Então vamos lá. Quando a gente estava vendo a BNCC, ela tem a intenção de ser a diretriz para que os estados e municípios construam as suas matrizes curriculares, tá? Por que é importante a gente conhecer o currículo paulista? Porque é a matriz curricular construída no estado de São Paulo, teve a contribuição também de vários municípios para essa elaboração, e aí os municípios vão beber da fonte do currículo paulista, que bebeu da fonte da BNCC, certo? E vocês, quando professores, atuando como professores, muitos de vocês vão trabalhar na rede estadual de ensino, né? E quando forem trabalhar na rede estadual de ensino, o que vai nortear o currículo das escolas vai ser esse currículo paulista. Por isso que é muito importante a gente conhecer esse currículo paulista, tá bom? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui, que é uma apresentação oficial, que o pessoal da diretoria de ensino usa, na verdade, para fazer essa divulgação para os professores. Inclusive, eu tinha até convidado um professor que é o responsável dentro da diretoria de ensino aqui de Bragança pela área de ciências, que é o André, que foi ex-aluno, na verdade, da FESB também. Estava marcado dele fazer uma oficina com vocês em um dos dias de aula, mas por conta da pandemia não deu. Quem sabe depois ele volte, né? A gente consiga fazer. Mas então eu vou fazer essa introdução rapidinha aqui com vocês sobre a implementação do currículo paulista. Vocês estão conseguindo ver o slide que eu estou colocando aqui? Deem um joinha para mim, sim? Tá conseguindo ver, Charles? Beleza. Pode ser um joinha assim também, tá? Aí, tá bom, valeu. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os fundamentos pedagógicos. Eu não vou passar por todos os slides, porque aqui ele fala de educação infantil, fundamental, ensino médio, então eu só vou usar a parte desses slides que traz a introdução, tá? Então, vamos lá. O currículo paulista, aqui ele é trazido como um compromisso com a educação integral.
O currículo paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e os seus cenários complexos, multifacetados e incertos. A visão de educação integral trazida pelo currículo paulista, ele está baseado nesse tripé de visão do estudante, competências cognitivas e socioemocionais e de integração curricular, tá? Deixa eu subir esse negócio aqui, peraí. A BNCC e o currículo paulista, o que eles têm, eles estão trazendo em comum, né? Os princípios são os mesmos, vocês vão perceber que as competências gerais também são semelhantes, são as mesmas, e também ele repete e reforça esse compromisso com a educação integral, que a BNCC já traz e o currículo paulista também reforça isso. Quando ele está falando de desenvolvimento das competências, vocês se lembram que quando a gente viu a BNCC, são 10 as grandes competências gerais. E essas 10 grandes competências gerais, elas devem ser desenvolvidas por esse aluno desde a educação infantil até o ensino médio, tá? Então, a ideia é que esse aluno saia do ensino médio tendo desenvolvido todas essas competências, tá? Então, vamos ver um pouco do que esse documento do Currículo Paulista está trazendo sobre as competências, tá? Desenvolvimento das competências. Aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. Conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Reconhecer-se como em seu contexto histórico e cultural. Comunicar-se. Ser criativo, analítico crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Requer muito mais do que o acúmulo de informações, né? Então, aqui a gente pode perceber que nessas palavras em negrito, ele traz um pouco do que se espera para cada um das grandes competências, né, desses documentos curriculares. E percebam, aqui nessa parte inicial, né, ele coloca que as competências estão relacionadas a resolver problemas, que esse ser seja autônomo para a tomada de decisão, que ele também seja proativo, que ele consiga identificar os dados de uma situação e buscar soluções, né? Conviver e aprender com a diferença e diversidade. Eu destaco para vocês aqui quando ele coloca, que essa apresentação ele não grifa, né? Mas fica a mãozinha aqui. Quando ele coloca, ó, resolver problemas, identificar dados numa situação e buscar soluções, ele se aproxima muito do que a gente está vendo das características da alfabetização científica, né? E veja que aqui, nessa parte, ele não está falando especificamente do ensino de ciências, mas ele está falando das competências de uma maneira geral, né? Então, o que a alfabetização científica traz tem um potencial interdisciplinar muito forte, né? E que o nosso papel como professores de ciência para a formação integral desse aluno, quando a gente lança a mão desses princípios, nós estamos contribuindo para essa formação integral dos alunos, né? E ele também traz uma chamada para que a gente pense sobre a formação desse cidadão para o século XXI, ou seja, para essa concepção de educação contemporânea, tá? Então, é preparar esse aluno a partir dessa concepção de educação contemporânea, uma educação integral que vai buscar superar. Qual o modelo de educação nesse quadradinho cor-de-rosa que, a partir do uso
da BNCC e do Currículo Paulista, o que se pretende superar, tá? Então, uma educação centrada exclusivamente numa dimensão cognitiva, ela deve ser superada, incluindo a explícita e intencionalmente dimensão da educação socioemocional. Então, eu não vou ficar só pensando na decoreba daquela informação, tá? Mas uma formação socioemocional, de que jeito que eu uso essas informações para a minha vida e como é que, além de eu ter uma inteligência cognitiva, eu também desenvolvo inteligência emocional para lidar com os conflitos e as situações do século XXI, tá? Superar a fragmentação das disciplinas com um fim em si mesmo. De que forma? Buscando a integração curricular e a relação do conhecimento com a experiência. Vejam, dentro da nossa área de atuação, essa integração curricular já vem falando muito forte, tá? Que é a ideia das ciências humanas e ciências naturais, que podem ser articuladas em uma ciência, tá? A nossa articulação com os professores de história e com os professores de geografia e com essas áreas do conhecimento, ela deve ser cada vez maior e mais presente dentro das escolas e dos currículos, tá, pessoal? Então, sempre se interessem por conhecimentos tanto da área da geografia como da história, porque essa inter-relação com a ciência, ela é essencial e necessária nesse novo perfil de currículo que se pretende, tá? E por último, superar a abordagem massificada dos estudantes, propondo a concretização de seus anseios e projetos de vida, como finalidade dessa educação, né? Hoje, nas escolas estaduais, o projeto de vida ele já é uma realidade dentro das escolas de período integral e uma realidade muito bem concretizada. Eles também estão, para as escolas que não são de período integral, também inserindo os projetos de vida, tá? Então, quando vocês forem ao estágio a partir do próximo semestre, eu quero que vocês estejam atentos a isso. Como é que essa intencionalidade de projeto de vida tem sido inserida dentro da escola? Como que os alunos levam isso, tá? Porque quando vocês forem professores, isso já vai estar muito mais solidificado dentro das escolas. E o que a gente tem que prestar muita atenção no nosso estágio? Porque eu sou produto de escola pública estadual. Acredito que muito de vocês também. Quando eu fui aluna, não existia o projeto de vida como uma proposta dentro das escolas, né? Então, quando vocês forem professores, isso vai ser uma proposta mais concretizada, tá? Então, vocês vão ter que perceber e usem esse momento do estágio supervisionado para realmente ver como é que esse projeto de vida funciona dentro das escolas, para isso ser inserido nessa lógica e na prática aí de vocês, tá bom? Aqui mostra um pouco da estrutura do currículo paulista, que vocês vão perceber que ele é bastante semelhante da BNCC. Tem uma parte de introdução, um histórico, os fundamentos pedagógicos e depois ele se divide em educação infantil e ensino fundamental. Para nós, o interessante é o ensino fundamental e vocês vão perceber que esse ensino fundamental, ele tem o texto dividido por áreas. Nós hoje vamos analisar especificamente a área de ciências. E ele traz como ciências da natureza, componente curricular ciências, tá? Então, vocês vão analisar esse componente de área que é o ciências, o texto que compõe ali, que explicita um pouco, e o organizador por componente que traz ali as habilidades, competências e habilidades que se espera para essa disciplina, tá? E dessa apresentação é até aqui que eu quero chegar com vocês. Agora, o que vai ser a nossa tarefa? Uma proposta enquanto
metodologia ativa, né? Eu vou dar a atividade, um direcionamento para vocês, e aí o que vocês vão fazer a partir de agora vai ser o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Oh, desculpa, foi no lugar errado. Peraí. Vou mostrar outra tela aqui para vocês, que é a tela do meu computador, que eu quero mostrar a tela do nosso Moodle. Todo mundo vendo a tela do nosso Moodle? Beleza. A nossa aula de hoje, então, tem aqui um PDF com essa orientação, com os objetivos da nossa aula. A hora que a gente terminar o Zoom, vocês vão assistir a esse vídeo aqui. Esse vídeo fala do currículo paulista específico para a área de ciências da natureza, tá? Atenção, é um vídeo de 20 minutos. Nesse vídeo de 20 minutos, eles têm uma proposta de 2 atividades. E eles até vão falar assim, agora nós vamos dar 20 minutos para vocês responderem a essa questão aí nos seus grupos. Ignorem isso daí que eles vão falar, tá? Vocês não vão fazer a tarefa que o vídeo está mandando. Vocês vão assistir esse vídeo para introduzir um pouco a ideia do currículo paulista para o ensino de ciências naturais. Assistido ao vídeo, aí sim vocês vão fazer a tarefa. Qual vai ser a tarefa? Tem disponível aqui para vocês o PDF do currículo paulista completo e o PDF da BNCC. Quem ainda não tem nos seus computadores, eu recomendo baixar. A BNCC pode ser até que vocês tenham, né? Vejam aí se é a mesma versão que vocês têm. E o currículo paulista, acredito que vocês ainda não tenham, também já baixem a partir aqui do Moodle no computador de vocês. Vocês vão analisar os dois, somente a parte de ciências, tá? Eu quero que vocês analisem o texto introdutório, que a gente viu na BNCC, que ele recomenda o letramento científico. Eu quero que vocês vejam se o currículo paulista também recomenda o letramento científico, tá? Eu quero que vocês vejam se as competências específicas para a ciência, que no currículo paulista são 8, se as competências específicas para a ciência também são as mesmas. Quero que vocês vejam o que ele tem de igual e o que ele tem de diferente da BNCC. Depois eu quero que vocês encontrem lá no currículo paulista como é que ele traz as competências para cada série, tá? E eu quero que vocês vejam se essas, competências não, se essas habilidades são as mesmas, se essas habilidades são as mesmas, para o ensino para o 6º, para o 7º, para o 8º e para o 9º ano, tá? Ao final dessa análise, vocês vão entrar aqui no fórum e responder. Tá igual? Tá diferente? O que tá igual? O que tá de diferente nessa análise comparativa entre BNCC e currículo paulista, tá bom? Depois que vocês preencherem aqui no fórum, a minha proposta para vocês é que às 9 horas, então ó, a gente vai parar daqui 2 minutinhos a nossa aula. Vocês vão assistir o vídeo que é de 20 minutos. Depois vocês vão ter 1 hora para analisar BNCC e currículo paulista, preencher o fórum e a gente volta às 9 horas para a gente socializar o que vocês viram. Até aqui, ok? Ok. Tá. Minha pergunta é, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Peraí, deixa eu fechar esse aqui agora. Tô com a Flaine aí, boa. Tá. Vocês estão em 6 pessoas. Vocês vão, deixa eu ver, 6º, 7º, 8º e 9º. Bom, se a gente analisar o 6º, 7º e 8º, já está de bom tamanho, tá? Vocês querem fazer sozinhos ou vocês querem fazer em duplas? Dupla. Em dupla. Sozinho.
Eu acho que sozinha também. Sozinha. Tá. Charles? Ué, não sobrou ninguém? Não é que sobrou ninguém. É porque... 2 pessoas querem dupla, aí 3 querem sozinha. Não, aí se o Matheus e a Fran tá junto e o resto quer sozinho, aí eu vou fazer sozinho também, então, Não sobrou ninguém. Não, mas vai fazer Não, todo mas mundo aí se sozinho, entendeu? vai fazer sozinho, daí vai fazer sozinho. Entendeu? É uma votação, Charles. Você vota É ou... votação, ainda não estamos formando dupla, é só votação. Tanto faz. Qualquer coisa. Porque assim, Fala em dupla, Charles. se for em dupla, vocês vão ter que fazer uso do Zoom aí entre vocês para vocês dialogarem sobre isso. Mas, então, vamos fazer sozinha. vamos fazer sozinho. Vamos fazer sozinho, então, tá? Só que aí a gente vai dividir da seguinte forma. Vamos fazer sozinho, mas eu vou aliviar de vocês, tá? Rebeca vai fazer presta atenção. Todo mundo vai analisar o texto introdutório de ciências, só ciências. O texto introdutório de ciências, as competências das ciências, tá? E aí, depois que analisou isso, Rebeca vai analisar 6º ano, Flaine vai analisar 7º, Matheus vai analisar 8º, Adriana vai analisar 9º, Charles vai analisar 6º e Daiane vai analisar 7º, tá? Então, a gente vai ter algumas pessoas analisando repetidos, mas não tem problema. Ok? Charles, você me ouviu enquanto você tinha levantado? Qual ano você vai ter que analisar, Charles? 6º. Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta agora? Não sei se vai dar tempo, mas... Nossa, vai dar tempo. 1h20. Quando você bater o olho nos... Só o vídeo é 20 minutos. Então... 1 hora para fazer essa análise, registrar suas ideias no fórum, vai na minha que vai dar tempo. Porque eu já fiz essa análise. Vai na minha que vai dar tempo. Minha memória tá aguenta hoje. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, tudo bem? Durante a análise que vocês vão fazer. E aí, depois, preenche no fórum primeiro, e depois que preencher no fórum, daí a gente se encontra aqui às 9 de novo. Aí eu mando um novo link pra gente às 9. Fechou? Então, beleza. Bom trabalho para vocês. Boa atividade. Obrigada. Eu vou ficar com a Flaine aqui, então, se você puder me dar administrador. Não vai ficar com a Flaine nada. Por quê? Quero ficar conversando. Porque é individual. Mas tá, ela tá com um ano, eu tô com outro. Então você pode chamar ela numa reunião agora, Charles? Ou